Boa tarde, meu nome é Juliane Chimenez Mariotti, sou professora de arte, tá? E hoje a gente vai estar trabalhando sobre o renascimento no terceira série do ensino médio, tá? Então aqui são nossos objetivos da aula, né? Que é conhecer e compreender a importância do período, né? Da história e na arte do Renascimento e vamos também conhecer os principais artistas, tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o Renascimento, né? Que é o termo, Renascimento é aplicado à civilização europeia, que se desenvolveu entre 1300, né, e 1600. Havia naquela época a transição entre tocentrismo e antropocentrismo, tá? E o desenvolvimento comercial e urbano, surgimento, né, de uma nova classe, a burguesia, né? E naquele período tinha os avanços tecnológicos, científicos, né, e os artísticos, tá? Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a antropocentrismo e a ciência, tá? A circulação sanguínea, atlas de anatomia, a teoria de heliocentrismo, a imprensa, reestilização da caravela e os paraquedas, tá? O contexto histórico, né? Havia o papado renascentista e é normalmente associado à corrupção e à degradação moral, né? Não estavam à altura das necessidades da igreja, as preocupações eram mais políticas e artísticas, tá? Então, algumas características ali do renascentismo, né? Renascimento, que é a racionalidade, o individualismo, a reutilização de artes gregos romanas, o rigor científico, o surgimento da perspectiva, que eu acho uma técnica assim super legal para estar sempre usando em obras, né? Em atividades, para um começo assim de você for desenhar ali uma cidade, né? Uma rua, está usando. Então aqui ó, perspectiva. Então ela é uma técnica, né, para o desenho, pintura na qual é capaz de criar uma sensação de profundidade. Então aqui a gente tem o início, né, da profundidade ali da obra e aqui já pronta, pintada, né? O mecenato. O mecenato era uma prática exercida pelos burgueses, sultões, príncipes e papas, né, de financiar os artistas procurando mostrar o poderio da cidade e ampliar o prestígio pessoal, tá? Aqui a pintura renascentista, então a gente vai ver um pouquinho ali da pintura, que é o claro e escuro, que são os contrastes, o esfumado, que é gradiente entre os tons, né, que a gente trabalha os tons, o esforço, mais efeito da perspectiva, né, ao corpo pintado ou esculpido, né, e ali o efeito Mona Lisa, que é o olhar, né, observador, aquele olhar observador. E o efeito e ali o uso da tela e da tinta a óleo do cavalete, o realismo, né, e a criação de espaços cenográficos, tá? Aqui a gente tem um pouquinho da obra do artista, do Batismo de Cristo, né, do artista. Quem começou a pintar foi o Verrocchio, né, e quem terminou foi o Da Vinci, tá? O Verrocchio achava que ele que não estava à altura de Da Vinci, então o Da Vinci pintou a obra inteira porque Verrocchio acabou abandonando a obra, tá? Então aqui a gente tem o Sandro Botticelli, né? Que para ele a beleza estava associada ao ideal cristão. Fez o primeiro nu feminino, tá? Do Renascimento, depois de 50 anos do masculino, tá bom? Então aqui a gente tem a obra de Botticelli.
Aqui a gente tem o Leonardo da Vinci, com a pintura ali da Mona Lisa, né? E o Leonardo da Vinci, ele realizou vários trabalhos, diversos campos do conhecimento humano. Em 1507 é nomeado engenheiro e pintor da corte, né, de Luís, o inventor anatomista, polimata, né, que polimata é conhecer diversas coisas das ciências, né? Então ele fez a obra ali da Mona Lisa, né? Aqui o Rafael Zanzio, né? Ele fez a escola de Atenas, parte da pintura do Palácio ali Apostólico, né? E o Rafael tem várias obras com simetria equilibrada, foi considerado o grande pintor de Madonas, foi discípulo, né? De Bramante. Em agosto de 1514 foi nomeado arquiteto oficial do Papa, tá? Aqui a gente tem o Michelangelo, né? O Michelangelo, ele fez a criação de Adão, parte da pintura da Capela Sistina, né? Em 1508 a 1512. Então, o Michelangelo, ele é um artista do divino trabalho, né? Ele trabalhou mais de 50 anos para 13 papas, então ele trabalhou para 13 papas. Ali ele tem algumas obras que é Pietà, Davi, que é na Catedral de Santa Maria del Fiore, o Palácio della Sagnore, né? E fez o túmulo também de Júlio em 1505 a 1540. Então aqui a gente tem a criação, né, de Adão, parte da Capela Sistina. Então aqui a gente vai fazer a nossa atividade, que é sobre a perspectiva. Que tal aprender na prática e na técnica de perspectiva linear, desenvolvido pelos artistas do Renascimento, tá? Então, voltando ao nosso slide lá em cima sobre a perspectiva, a gente vai ver aqui, né? A técnica, então, para desenho e pintura na qual é capaz de criar uma sensação de profundidade, tá bom? Então, vocês vão poder fazer a atividade no caderno de arte ou na folha sulfite, vão precisar de régua, lápis, borracha, tá? Aqui eu trouxe um exemplo de uma perspectiva, né, impressa, é só imprimir, ó, podemos ver ali, final, lá no fundo da rua, né, e aqui os prédios dando aquela sensação de profundidade, tá? Então, a gente tem a rua ali, ó, né, formando a profundidade. E aqui a gente tem o exemplo que eu desenhei para mostrar para vocês, tá? Então, usei o ponto, né? Fiz o ponto, tracei a folha no meio e vim traçando, formando os prédios e a rua, e para formar a profundidade ali no meu desenho, tá? Então, vocês podem fazer no caderno de arte, na folha sulfite, vão precisar de régua, borracha e lápis de escrever para fazer a nossa atividade, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês poderão estar me chamando para ir até vocês aí na carteira. E uma boa atividade, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição, só chamar, ok?